Os salários de abril, enfim, foram quitados, né? Eram para ter sido pagos na quinta-feira passada, dia 7. Lembrando que estavam atrasados os salários do elenco profissional masculino, ou seja, jogadores e comissão técnica. Segundo a diretoria, isso foi uma situação pontual. O atraso foi por conta de um problema no fluxo de caixa. E foi a primeira vez no ano que aconteceu isso. E vivendo uma grave crise financeira, né? O Timão ainda divulgou o balancete do primeiro trimestre de 2026, com déficit de 131 milhões de reais, 260% maior que a previsão inicial, que era de 36 milhões de reais e meio. O motivo principal alegado pela diretoria desse déficit enorme foi a não venda de jogadores esse ano. Lembrando que em março, o Corinthians recusou uma proposta de 103 milhões de reais do Milan pelo volante André. Então, Michele, não adianta. Se o Corinthians mesmo quiser aliviar o caixa no segundo semestre, agora no meio do ano, na próxima janela de transferências, vai ter que se desfazer, vai ter que vender algum jogador. E agora, em qual jogador será que vai ser vendido? Michele? Bom, então eu pergunto para o Miller e para o Osmar Garrafa se o Corinthians, tendo em vista esse déficit observado nesse começo de ano, ainda não acabou. Tinha que ter vendido o André, tinha que ter vendido o jogador ou ainda deve vender e quem deve vender? Começando, Garrafa. Bom, eu tenho a tese que eu formei lá atrás e continuo com ela até agora, Miller. Uma coisa é você vender o André por esses 100 milhões de reais aí, mas você receber. Para você vender por esse valor e receber há 3 anos, você vai continuar com a dívida da mesma forma. Sim. Né? E ainda você recebe esse valor e ainda vai a um banco com taxa de juros, antecipar o dinheiro. Então, é um problema que o Corinthians vai ter que resolver, claro, e isso passa não só pela venda de jogadores, mas na renovação de contrato do Memphis, não aumentar o valor da sua folha, ao contrário, diminuir o valor da sua folha, né? Então, é um problema que o presidente Osmar Stabile está enfrentando e o Corinthians vai administrando da melhor maneira. E eu, particularmente, Miller, não sei você, penso que o Corinthians, dentro de campo, não está tendo muito reflexo, porque o Corinthians tem entregado, viu, Miller? Sim, com certeza. Agora, nessa segunda janela, Garrafa, na parada para a Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, o Bidon dificilmente vai ficar. O Bidon, bom jogador mercado, né? Jovem. Acredito que ele será o jogador que vai ser vendido antes do André. Ô Miller, é claro que a gente olha para um jogador, imagina assim, pô, esse cara vai jogar no Barcelona, no Real Madrid, às vezes não vinga, né? Por uma série de fatores, nem pela qualidade técnica. O Bidon, na minha visão, não sei qual que é a sua, na minha visão, é jogador para ele, quando se formar realmente, estiver totalmente maturado, estar lá na primeira prateleira. É Europa, Oriente Médio ou Ásia? Europa e primeira prateleira. Primeira prateleira. Os times de ponta que brigam por título, Alemanha, que brigam por França, Champions, Inglaterra, Espanha, é isso? Eu vejo ele com qualidade para atingir esse objetivo, Miller. Sem dúvida nenhuma. O único problema é o físico dele, né? Na Europa, dá muita ênfase ao físico. Se ele se encorpar um pouco mais, aí estará perfeito, pronto para a Europa. Então, o Corinthians, nesse próximo final de ano, né, esse último semestre, quem vocês acham que deveria vender? O Bidon? Não, o Bidon para mim não vai, o Corinthians não vai conseguir segurá-lo. Quem mais? Mais alguém? Não, jogadores que estão em alta, assim, que o mercado... Yuri Alberto e o André. O Yuri Alberto, o André. O próprio André, o Bidon, comentou-se do Mateuzinho. Mateuzinho, né? tem quase... Nossa, já pensou se sai tudo isso? Você mexe com meio time titular. Seria muito impactante isso, confirmando esse tipo de tipo de saída, né? A Janice continua na tela para falar mais um pouquinho de Corinthians. O clube pode ser punido pelo STJD? Pode sim, Michele, aquele clássico de domingo ainda segue rendendo, viu? Tripla denúncia. O Corinthians foi denunciado pelo STJD em 3 artigos. Primeiro, demora no retorno para o segundo tempo. Segundo a súmula do árbitro Anderson Daronco, os jogadores demoraram a sair do vestiário e o jogo também atrasou o retorno por conta de bobinas de papel arremessadas pela torcida. Outra, uniforme do goleiro Hugo Souza. Ele usou cinza, tinha que ter usado laranja. O clube pode ser multado em até R$100 mil. E a terceira e mais grave denúncia foi por conta de objetos arremessados pela torcida. Segundo Daronco, a torcida arremessou isqueiro, óculos e cigarro eletrônico. Um desses objetos teria até atingido o Caleri do São Paulo, né, que iniciou uma confusão. E se o Corinthians for condenado mesmo, ele pode perder de 1 a 10 mandos de campo. Aí a situação fica pesada para o Corinthians, né, Michele?
Poxa vida, e são questões que poderiam ter sido evitadas, claro, uma pela torcida e outra, o uniforme do Hugo, não sei, se estava marcado para ele usar laranja, por que foi de cinza? Não estava, na questão não é que estava marcado. Não estava combinado que ele ia de laranja? O clube divulga, Michele, com qual uniforme vai jogar. E aí? Né? Como é que é isso? Na época do Miller, inclusive, cabia aos árbitros a responsabilidade de falar, vai lá no vestiário trocar de camisa, sua camisa está parecendo muito com o time adversário ou está parecendo com a arbitragem. E hoje a gente vê goleiro jogando de amarelo, cansei de ver o Cássio jogando de amarelo, arbitragem de amarelo. Agora, a camisa do Hugo parece com a camisa do São Paulo, aonde? E o árbitro que não providenciou a troca, né? Porque se vai prejudicar o espetáculo, cabe ao árbitro, o senhor Hugo, o senhor providencia uma outra camisa que está atrapalhando. O árbitro não vai ser punido, não? O quarto árbitro, ele geralmente faz isso. Vai antes do jogo, lá uma hora antes, no vestiário, né, e dá uma olhada. Exatamente, verificar a cor da camisa do goleiro e também do time que vai, dos dois times, né? Deveria ter feito isso antes. 1 a 10 mandos de jogos pode perder. Vocês acham que vai perder quantos? Ou não vai perder? Esse mando de jogos é em função daquilo que foi arremessado no campo, né, por 1 ou 2, 3 torcedores que não têm a mínima noção e que acaba prejudicando o clube. Agora, o que vem do STJD a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Igual cabeça de juiz. É de 1 a 10... O STJD não tem critério, a gente vê. Volta e meia isso acontece, tem clube que é punido, clube que não é punido, então eu não me arrisco, não. Só lamento que tenha acontecido isso. E a camisa do Hugo parecer com a camisa do São Paulo, ó, tô vendo o Hugo ali, jogador de São Paulo, eu não sei aonde, mas tudo bem, né? Não, de longe fica embolado mesmo, viu? Eu acho que tá confuso. Não tá assim, pra mim, saltando nos olhos onde tá o Hugo, dessa distância que eu tô aqui, por exemplo. O Hugo tranquilo ali. Agora, também não devia ter atrasado pra voltar. Por que atrasou? Por causa das bobinas de papel? Tem que voltar na hora, ué. Bom, a chegada do técnico Fernando Diniz ao Corinthians coincide com a melhora no desempenho de um jogador. Todo mundo sabe, né? Do meia, Rodrigo Garro. Janice, como é que estão os números do argentino? Rodrigo Garro, Michele, simplesmente o maior garçom do Brasil. Ninguém na Série A deu mais assistências que ele. Foram 10 em 2026. 6 pelo Campeonato Brasileiro e 4 pela Libertadores. É a fase mais produtiva do Camisa 8 desde que chegou ao Corinthians em 2024. E o rendimento dele com o Fernando Diniz impressiona. Olha só, com o Dorival Júnior foram 3 assistências em 17 jogos. Com o Diniz, foram 7 assistências em 10 partidas. 4 com bola rolando e 3 assistências de bola parada. Impressionante, né? No clássico de domingo, o Garro deu mais 2 assistências para o gol do Ranieri e do Bidon. E assim ultrapassou o Andréas Pereira, do Palmeiras, com 9 assistências, né? O Diniz até relatou recentemente numa coletiva que quando ele chegou no Corinthians, um mês e pouco atrás, o Garro, ele estava muito para baixo, mesmo por conta de problema pessoal, de um acidente com vítima na Argentina. O Diniz, como bom psicólogo, sentou com ele, conversou, perguntou sobre origem, sobre família e com o Diniz, o Garro recuperou a confiança e o equilíbrio emocional. Tá jogando muito o argentino camisa 8 do Timão, Michele. Quinta-feira contra o Barra, a gente quer ver mais um ótimo desempenho do Garro. E aí eu pergunto pro Miller, com o Dorival, eram isso, 3 assistências em 17 jogos. E com o Diniz, 7 em 10. Há uma mudança de comportamento e você atribui isso ao treinador ou ao tempo, a uma... Sem dúvida nenhuma, sistema de jogo? Ao treinador. É? O Garro com o Dorival Júnior, ele vivia com dor no joelho. Entrava no segundo tempo, ou saía no segundo tempo. Com o Diniz, ele está jogando de quarta e domingo, praticamente toda a partida, de 90 minutos, né, mais os acréscimos. Não está sentindo dor no joelho e voltou, reencontrou o seu bom futebol quando ele chegou no Corinthians. Você acha que ele está numa função agora, Garrafa, que ele está se adaptando melhor a essa função que é bem verdade, desculpa, Garrafa, é bem verdade que quando joga o Memphis, o Garro corre mais, porque tem que marcar mais. Agora, sem o Memphis, ele fica mais solto, aí ele rende mais. Mudou a função? O Garro está exatamente como o Paulo Sérgio quando eu faço a abertura do Mesa Redonda, né? Feliz com o Diniz. Ele está feliz, né? O que é estar feliz? É essa conversa que relatou a Janice, que você tocou nesse ponto, o Miller concordou. É você ter uma conversa, ter um entendimento do atleta
Não adianta você ficar preso só à tática, à parte física. Tem o lado humano, não tem, Miller? Sim. Tem o lado humano. E o treinador, ele é um gestor. Então ele tem que ter esse entendimento, dar confiança ao seu atleta, e com certeza o Diniz ele é expert em fazer isso, e essa retomada do Garro passa por isso. Agora, o Garro, Miller, eu entendo que além das assistências, é um jogador que tem qualidade para finalizar. Não é? Para finalizar, chegar um pouco mais perto da área. Já mostrou isso, já. Sabe bater na bola, aprimorar também as batidas de falta, porque ele tem muita qualidade. E o Miller, quando viu os números do Garro, que cresceram, como disse a Janice, mas você, no fundo, se assustou, porque o pessoal hoje exalta 10 assistências em 27 jogos, né, Não, Miller? em 5 meses. É muito pouco, né? Pro nível de hoje, acaba chamando atenção. muito, né? Exatamente, o nível de hoje é Chama muito. atenção. Mas para mim é pouco, muito pouco. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O retorno do Memphis aos gramados, vocês acham que vai impactar de alguma forma o rendimento do Garro em campo? Vai impactar aquilo que eu falei. Com o Memphis em campo e o Garro dificilmente fica preso, ele marca mais, ele joga menos. Eu vou talvez, vocês vão se lembrar, né? Tava moda, o trio Gin, lembra? Garro, Yuri e Memphis. Com o Ramon Dias. Com o Ramon Dias. Então, fica a expectativa, eu concordo com o Miller, porque com o Memphis no time, a função do Garro acaba sendo outra. É diferente. É diferente. Mas, lembrando do time escalado pela família Dias, o trio Gin deu muito certo. Garro, Memphis e Yuri era um trio que funcionava muito. Engatou 9 vitórias seguidas. Não é? Então, o Diniz, que de bobo não tem nada, já demonstrou que ele sabe tudo do Corinthians, ele estuda demais, ele vai falar, pô, esses caras tiveram encaixe, ele vai tentar descobrir por que estava encaixado, vai conversar, por que vocês se davam bem, como é que vocês funcionavam, ele vai fazer essa resenha, eu vou isso dar pode uma melhorar. impressão minha. E vocês podem concordar ou discordar ou falar que é a questão tática do Diniz. Parece, para mim, a impressão que eu tenho é que os jogadores estão jogando mais leves, sabe? Com mais liberdade, com mais alegria, com mais desenvoltura. Vocês têm essa percepção também? Ou é a questão do esquema tático? O que vocês acham? É que com o tempo, Michele, houve um desgaste entre o Dorival e o elenco. O Dorival não é o Diniz, que abraça o jogador, o psicólogo, aquela coisa toda. O Dorival já é das antigas, ele é mais secão. E o jogador de hoje, a mentalidade do jogador de hoje é diferente, né, Gafa? O jogador, qualquer coisa, ele é mimizento, tá? Então, por isso que o Dorival ficou desgastado com o elenco, o Diniz chega, abraça todo mundo e o elenco sentiu isso, inclusive o Garro. E uma das causas de desgaste do Dorival, da comissão técnica do Dorival com o elenco, foi no episódio Martínez. Sim. O Martínez era um cara muito querido dentro do elenco. Aquele cara que tira o sarro, o cara da resenha e tal. E o Martínez pisou muito na bola com o Dorival ficou pé da vida, e na volta do Martínez, o Dorival não quis nem saber de conversa, né? E a boleirada achou que o Dorival pesou a mão. E aí, você sabe como é que é jogador, né? Olha os números do Garro. Em 2024, ele teve 62 jogos. 2025, 38. E 2026, 27. Obrigada, chileno. Gols, 24, 13. O ano passado, 2. E esse ano, já tem um gol. E assistências, 14, 8 e 10. Mas o melhor ano, disparado, foi 2024. 2024. Que ele foi eleito, né, o melhor jogador da posição no Campeonato Brasileiro. E ganhou o troféu Mesa Redonda. Sim, estava aqui com a gente. O Neto veio entregar para ele o troféu Mesa Redonda, trocaram camisa, foi super emocionante. E aí, Fiel, fica essa expectativa aí, porque a gente sabe que meio do ano reformulação no Corinthians é praticamente inevitável. Por isso que a gente fica com esse receio. Hoje a gente vê o time encaixado, mas daqui a pouco pode ser que Bidon, o próprio André ainda tem muita chance de ser negociado. Yuri Alberto tá numa fase baixa, ruim, mas a gente sabe do potencial e a qualquer momento começa a fazer gol, dispara de fazer gol, principalmente com a ajuda do Memphis Depay no ataque. Mateuzinho já chamando a atenção também do mercado europeu. Não vou dizer nada se daqui a pouco não aparecer algo sobre Matheus Bidu. Próprio Hugo Souza já teve propostas. Marcelo Paz já deixou claro que meio do ano o Corinthians tem que vender para conseguir trazer retorno para o caixa, fluxo de caixa, pagar dívidas. Corinthians que quitou o salário dos jogadores agora conseguiu quitar com um pouco de atraso pelo
próprio problema do fluxo de caixa, faltando dinheiro no caixa. O Rodrigo Garro que tá voando, né, Fiel? Dando aqueles sinais do Rodrigo Garro de 2024, ainda assim eu fico nessa preocupação com a volta do Memphis, quem vai sair e como o Fernando Diniz vai colocar o Garro para viver a expectativa daquele 2024 do trio Jim, porque para mim muito provavelmente ele vai tirar o Jess Lingard e vai manter Memphis, Garro e Yuri, e a gente quer ver o Garro voltando a atuar como ele atuou em 2024. Teve problema de camisa com Memphis, teve problema de vida pessoal dele, mas é o momento dele pegar tudo isso, focar no Corinthians, vencer todas essas barreiras aí, porque eu acredito que se deu certo em 2024, pode dar certo em 2026, com o Fernando Diniz colocando esse time para jogar novamente. Expectativa da gente ver de novo o trio Jim de volta, hein, Fiel? Comenta aí o que você achou de todas as informações. Corinthians que encara o Barra, vai ter mudança com a volta do Memphis Depay, e deixa aí sua perspectiva para essa volta do Memphis, volta do trio Jim e a reformulação que deve acontecer nesse meio do ano no Coringão. Comenta aí, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo. Valeu, Fiel!